Fala aí, meus amigos civiqueiros, vocês estão bom? Hoje eu tô passando aqui para trazer alguns updates, né, sobre a batida do Civic, sobre os pontos que foram danificados, né, nessa batida. E eu vim no carro aqui para poder conversar um pouquinho, né, com vocês sobre isso. Vocês podem estranhar que a gente tá no HB20, né? Tô clicando para ver um canal de Civic e o cara me filmou HB20, né? Pois é, como a gente tá sem carro, vai fazer uns 20 dias já que a gente tá sem carro. A seguradora disponibilizou isso daqui pra gente. E para pelo menos aparecer um carro aqui, eu tô vim filmar nele para contar essa história para vocês. Bom, pessoal, e o que aconteceu com o Civic, né? No vídeo anterior eu trouxe assim por cima, mais ou menos ali o que aconteceu. Muita gente também não deve ter visto esse vídeo, não tem problema. É... Basicamente a gente sofreu dois acidentes no mesmo dia, né? E já não bastasse um, né? O azar de ter um, a gente teve dois. Primeiro, a minha esposa, ela tinha acabado de me deixar no meu trabalho. Eu tava lá cheio de coisa pra fazer e acho que uns 40 minutos depois ela me liga falando que bateu o carro, que ela foi numa loja da Balduco, que tem aqui perto de casa, pra comprar umas coisinhas. O estacionamento lá é bem estreito, é bem chatinho. Até eu quando fui lá, quase que eu faço uma cagada, né? E aí ela foi sair do estacionamento, ela entrou bonitinho, na hora de sair ela enfiou o carro na parede, que era estreita. Só que ela não pegou só a lateral da parede, assim. Ela meio que pegou a coluna da parede, sabe? E aí, nessa, amassou a porta traseira do lado do motorista e danificou a estrutura e tal. Então, a gente vai precisar trocar essa porta. Não contente com isso, né? Ela foi sair com o carro e aí a para-choque direito ali, né? Do lado direito ali do carona. Na hora que ela foi tentar sair aqui, ela errou o ângulo e raspou esse para-choque na outra parede do outro lado, né? E aí, cara, o carro ficou horroroso, né? Destruiu a porta aqui, estragou o para-choque lá. Fora que ali daquele lado já tinha eh, uma outra batidinha assim que ela ralou num shopping. Então o carro ficou horroroso. A Balduco tem a parede amarela, né? Nem para ser uma coisa assim mais discreta, né? Então o carro ficou, além de todo amassado, ficou amarelo, né? O carro é cinza, ficou todo esquisito. Mas aí tranquilo, né? Eu falei pra ela, tudo bem, amor. Lógico que eu não quero uma batida, né? Não quero ter que arrumar o carro, mas acontece, todo mundo tá sujeito a isso, né? Eu mesmo tô sujeito a isso, qualquer pessoa tá sujeito a isso. Quem dirige tem chances de bater, de sofrer acidente, enfim. E tranquilo, já tava me preparando psicologicamente para poder gastar uma grana aí que eu não tenho e mandar o carro é, pro conserto. Nesse dia ela estava bem ruinzinha da gripe, judiação, assim, dor de garganta, tudo. E como a gente tem filho pequeno, ela não gosta de levar ele no médico junto, né? Então, assim que eu cheguei em casa, a gente colocou ele pra dormir, pra ficar melhor. E aí eu fiquei com ele e ela foi ao médico. E aí nessa dela ir ao médico, estava chovendo, bastante assim. Veio um Celtinha e bateu na traseira do carro, cara. Ela estava subindo ali uma alça de acesso para a ponte, né? E estava vindo um caminhão, ela freou, porque ali era para ela dar preferência, né? Tinha escrito no chão para ela parar, ela parou pro caminhão passar. Aí o Celtinha não viu e arrebentou a traseira do meu carro. Nas fotos, todo mundo fala que não parece que foi tudo isso, né? Que você olha assim, de fato, parece que é só para-choque e, e a lanterna, né? Mas a batida foi bem feia, cara. Ela essa batida ela destruiu o para-choque, eh, eles vão conseguir recuperar, mas muito provavelmente vão ter que soldar ali uma parte do plástico, né.
a lanterna já era, do lado direito. Essa batida ela chegou a ser tão violenta, assim, que o espaço onde fica o step, lá no porta-malas, ele amassou uma parte. Tem um amassadinho ali por causa dessa batida. Se eu vou pedir pro editor, no caso eu, né, para colocar as fotos aí enquanto eu vou falando, né, e vocês vão acompanhando comigo. E, enfim, outra coisa que danificou foi a tampa do porta-malas, né, a porta mesmo, né, aquela tampa que fecha ali do porta-malas. E eu não consigo andar com o carro por causa disso, né, porque o porta-malas simplesmente não fecha. E aqui em São Paulo não tem como você dar bobeira, né, cara. Se você tiver com um carro com uma vulnerabilidade, parou em qualquer estacionamento, alguém entra ali no porta-malas, derruba o banco aqui, entra no carro e já era. Então a gente tá numa situação um pouco delicada, sem ter dinheiro para poder arrumar essas coisas, né. E criança pequena em casa, né, enfim, precisando do carro para poder usar. E com isso, o último dano que eu percebi ali também, além de danificar a porta do porta-malas, né, a tampa, que inclusive ela amassou em cima, né, então ele meio que fez assim, né. Também eu percebi que danificou o escapamento, amassou o escapamento ali, e aquela traseira ali ficou bem feia. O carro estava parecendo um origami de papel todo amassado. Do lado esquerdo, atrás, né, enfim. E essas foram as consequências desse dia, né. No mesmo dia teve as 2 batidas e o carro ficou parecendo um papel, assim. Graças a Deus não afetou nada de estrutural no carro, no sentido de, dar perda total, qualquer coisa nesse sentido, né. O carro tem conserto, né. Mas a gente fica muito chateado, né. É um carro que eu prezo muito, que eu cuido bastante, que eu faço bastante coisas, né. Eu peguei ele tem menos de um ano. É um carro, assim, que, eh, eu sempre tive vontade de ter, né, era o meu sonho de consumo. E peguei o carro e aí comecei a fazer algumas manutenções, comecei a deixar o carro em dia, né, porque, o antigo dono não mexia tanto, assim, nele, né, não tinha tanto carinho. E aí eu peguei ele e comecei a fazer as coisas, vocês meio que se apega, né, fazendo isso. E o carro, eh, você vê ele desse jeito, você fica bem chateado. Mas é o que eu digo, né, cara, o importante é que ninguém se machucou, deu tudo certo, ela tá bem, o cara que bateu também tá bem, eh, conversei com ele e tudo, ele foi bem tranquilo, arcou, né, com o que ele podia arcar ali, né, então no final acabou que as coisas foram se encaixando. Então a parte dele ele pagou, vou conseguir arrumar de boa, a parte que a minha esposa bateu, graças a Deus a gente vai conseguir arrumar também, conseguir, né, uma forma de conseguir fazer esse conserto, e já mandei ele pra funilaria, né. E aí por conta dessas coisas, eu sempre tive vontade de fazer um canal pra poder mostrar pra vocês, né, tudo que eu faço no carro, desde upgrades, manutenções, desde de histórias, né, que às vezes a gente viaja com o carro, passa em alguns lugares legais, sim. Então essa batida por um lado, essas 2 batidas por um lado, são coisas que a gente não gosta, que desagrada a gente, mas por outro serviu de estopim e é um motivo pelo qual eu tô criando esse canal. Então eu já tô começando a essa saga aqui mostrando pra vocês, né, tudo de ruim que aconteceu, todo esse renascimento da fênix aí, né, essa reconstrução do carro, e vou mantendo vocês atualizados por aqui, fechou? O vídeo de hoje era isso, passando aqui mais para apresentar o canal, né, o que que vocês podem esperar daqui para frente, né. Eu tô aprendendo bastante coisa, né, principalmente sobre gravação, edição, então peço que me perdoem aí se a câmera estiver balançando, qualquer coisa do tipo.
né, eu pretendo melhorando conforme for passando o tempo, tá bom? Galera, por favor, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com qualquer pessoa que você acha que goste de Civic, que vai curtir esse conteúdo, que dessa forma você me ajuda demais, tá bom? E é isso, meus amigos. Forte abraço. Tamo junto. Valeu!